Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora! Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô com o Country Manager da Botmaker. Seja bem-vindo, Eric Buzzi. Obrigado pelo convite, honrado estar aqui, viu? Pra gente começar aqui, o que é a Botmaker? Botmaker é uma solução de IA conversacional baseada em agentes de inteligência artificial e agentes humanos que está presente em mais de 20 canais e com várias integrações com plataformas de RP, CRM e e-commerce para que consiga atender a arquitetura mais simples de negócio até a mais complexa. Que a gente tá nessa onda, né? São ondas de tecnologia. Agora é a dos agentes de IA. Agentic AI é o tema do ano, que foi na South by Southwest. Eu acho que diz muito com o negócio de vocês, assim. Ou não é tanto de agente e tem uma confusão de automação também. Me conta um pouco as diferenças, assim, e o que tá vivendo nesse momento. Eu gosto de trazer para a discussão dois mundos, né? Os chatbots com linguagem natural de processamento e os agentes de IA. Uns são aqueles que trabalhavam com sinônimos, palavras parecidas, e era uma automação. Você tinha um fluxo pré-construído, à medida que o cliente ia inputando ou seguindo a trilha, aperte 1, aperte 2, que depois avançou, tá? Não era mais aperte 1, aperte 2. Já era possível interpretar o que o cliente estava dizendo. Era um tipo de experiência. E muitas vezes o que acontecia? Bugava, não tinha a resolutiva, e a pessoa se frustrava, né? Isso ajudou, inclusive, a queimar um mundo conversacional um pouquinho num tempo atrás. E aí vem o mundo dos agentes de IA, que para mim eles têm alguns eventos, né? O primeiro é interpretar. E interpretar para um agente de IA não é só mais texto, aperte 1, aperte 2. Pode ser um texto, um áudio ou uma imagem. Feito isso, ele tem que tomar a decisão baseado naquele input e a partir daí tem um grande poder. Ele pode executar uma tarefa. Então a tarefa pode ser um agendamento em um sistema, pode ser simplesmente abastecer um RP ou um CRM com alguma informação, ou até imputar um pedido, né, dentro de uma plataforma de e-commerce ou dentro do RP. Então tem uma capacidade muito mais avançada. Só que aí, Douglas, o que está acontecendo é o seguinte: todo mundo só fala que tudo agora é agente de IA. Sim. E nem sempre porque às vezes o básico funciona. Então eu falo muito, né, para as pessoas que quando o cliente traz aí um caso, a gente primeiro precisa entender a dor ou a oportunidade, para que aí a gente possa seguir com a solução. Às vezes é importante estabelecer guardrails, né? Não é necessário, cara, ou não é interessante deixar o seu cliente falar o que ele quer. E tem momentos que você deixa os agentes. O que a gente propõe como companhia, como Botmaker, é o mundo híbrido. Você trabalha com linguagem natural de processamento e com um ou N agentes plugados em determinados momentos da jornada. Exemplo, se é o momento de eu pegar os seus dados cadastrais no onboarding, eu não vou deixar você totalmente aberto. Eu posso colocar você ali para me dar o seu nome, seu telefone e o seu endereço. E a partir daí, quando eu quero permitir experiências um pouco mais avançadas, eu abro para um agente de IA com o mundo da IA generativa, que aí ele pode ir muito além. Cara, quando a gente fala de conversacional, eu acho que até para entender o que é isso, que tipo de case que você fala, putz, esse case aqui que você consegue compreender realmente o poder do IA conversacional? E de um agente de IA. E de um agente de IA. Eu vou te falar um case real, né? Eu visitei um cliente nosso tem mais ou menos uns 4 meses, e aí ele quis me apresentar, é uma construtora, uma das maiores construtoras do país. Ele quis me apresentar toda a estrutura, eles tinham feito uma reforma e tudo mais. E uma das áreas que a gente passou foi a área de pré-vendas. O que é uma área de pré-vendas? É um time de pessoas, no caso 70 pessoas, que tratam todos os leads que estão chegando na empresa. Campanhas Meta Ads, Google Ads e até orgânico, que estão provenientes do site, ou out of home também. Uhum. O que aconteceu? Essa estrutura foi reduzida de 70 para 20 pessoas com a inclusão dos agentes de IA. Então até aí a gente tem um case de eficiência operacional muito poderoso, mas a cereja do bolo foi o resultado da área foi superior ao implementar esses agentes de IA. Por quê? Porque sempre vai ter numa área de uma empresa o bom funcionário, o pior funcionário e um monte de mediano, né? Com os agentes de IA, você consegue pegar o comportamento do melhor, do seu excelente vendedor, e você consegue replicar isso em todos os seus atendimentos. E mais do que isso, Douglas, você consegue aprender a cada conversa para aprimorar o próximo atendimento. Então, para mim, esse é um grande case. Ele trata eficiência operacional, ele trata incremento de vendas e, para mim, foi um grande sucesso. Mas tem vários outros, assim. Tem um grande outro case que a gente tem, que o cliente tinha televendas, e-commerce e aplicativo para venda.
Tal do Omnichannel. Exato, o tal do Omnichannel. E eu já vou voltar no Omnichannel, cara, que acho que é também um ponto muito bacana. E o que eles fizeram? Eles implementaram o mundo conversacional. E o que aconteceu com o WhatsApp, com o canal de WhatsApp? 10 meses depois, esse canal representava 85% das vendas digitais. Ou seja, tem um grande sinal aqui. O cliente prefere o WhatsApp como um canal conversacional para que ele faça a compra, a recompra e a partir daí tenha toda a jornada dele. E aí aquilo que é só venda, você começa a colocar atendimento, você começa a colocar campanhas de marketing e a partir daí você está fazendo todos os possíveis touchpoints de uma empresa através desse poderoso canal. Cara, e até me perguntaram, né? Hoje se você escolher um único canal para trabalhar o marketing da sua empresa, qual seria? Eu falei, cara, sem dúvida nenhuma, em 2025, você que está ouvindo em 2030 pode ter mudado. Mas 2025 é o WhatsApp. O poder do WhatsApp, principalmente no Brasil. Porque, cara, eu não conheço uma pessoa que tem celular que não tenha WhatsApp e está muito mais habilitado tecnologicamente a usar o WhatsApp do que uns outros aplicativos. Às vezes o cara não sabe navegar na internet, mas ele consegue fazer as coisas pelo WhatsApp. Eu acho que esse é o grande potencial. Vocês sentem que meio que esse é o caminho, assim, porque as pessoas já estão acostumadas e qualquer coisa nova já pega muito rápido? Ele é muito intuitivo, né? Então eu falo, é igual um Apple, um iPhone, quando você tira da caixa, é muito intuitivo. Você ligou o aparelho, ele tem o Next, e é muito difícil você errar, né? Até chegar o produto funcional ali. Tem tanto guarda-rail, né? Exato. Eu acho que o WhatsApp tem muito esse poder e ele atende desde uma criança ou um pré-adolescente até um idoso, consegue trabalhar bem, formatos de texto, de voz, tem várias funcionalidades e novas funcionalidades chegando, então ele é extremamente poderoso, está instalado em 99% dos smartphones do Brasil. Ele 1% é de crescimento aí. Ele está, exato. Ele está na tela principal da maioria dos smartphones do Brasil e é extremamente poderoso. E a Meta vem fazendo algumas pesquisas, né? No ano retrasado, 71% das pessoas entrevistadas disseram que preferem interagir com uma empresa através do WhatsApp. Esse último ano já foram 80%. E esse número só está aumentando. Se a gente for pegando as edições anteriores, a gente vê uma crescente muito constante aqui. Ou seja, não tem mais. É o caso que eu te disse aqui, que 85% das vendas digitais migraram para o WhatsApp. É extremamente poderoso e eu acho que se uma empresa hoje não entrou, ela está perdendo muito tempo, está perdendo venda, está perdendo, acho que uma grande oportunidade. Não tem como hoje você vender ou fazer um help desk ali sem estar plugado com o WhatsApp. E você falou de outras aplicações da Botmaker que eu falei, cara, vocês estão fora do radar nosso aqui, tem tanta coisa nobre que vocês fizeram lá no Rio Grande do Sul, Ucrânia. Me conta um pouco desses cases. Eu falo que a Botmaker veio crescendo e o nosso foco era entregar projetos funcionando, deixando os nossos clientes felizes. E a partir daí a gente ia crescendo, né? Através de indicações e tudo mais. Tem vários casos lindos, assim. Empresas que começaram bem pequenos e hoje são grandes consumidores ali, grandes volumetrias. Mas nós temos alguns casos, como esse que você citou. Então, no momento da Ucrânia, ali como empresa, a gente se coloca à disposição e todo o bot para conversar com os voluntários para sair daquelas zonas de risco, né? Eram feitos com Botmaker. A mesma coisa com o Rio Grande do Sul, junto à Defesa Civil. Então, além de agentes de IA e chatbots para ajudar as empresas a venderem mais e a ter melhor eficiência operacional, a gente também entra por esse lado aí de ajudar a sociedade, né? Porque acho que é mais um poder do WhatsApp, né? A velocidade com que a gente consegue subir projetos numa velocidade extremamente rápida. A gente está falando de dias, semanas, dependendo da complexidade. Então, em momentos de crise como esse, se torna muito fácil. Eric, da onde que vocês começam a treinar esses dados? A gente fala muito de dados, a segurança de dados, governança de dados. Cara, quando você chega nesse tipo de conversa, o pessoal, puta, governança é chata demais, meu Deus e tal. Mas é um negócio latente hoje, quando você fala de IA, quando você vai preparar qualquer empresa para IA ou governo para IA, se você não tem uma governança de dados, você não consegue implementar nada direito. Como vocês ajudam a trabalhar esses dados? Como que é esse back-end de vocês? Olha, então, a nossa solução já atende a todas as normas e requisitos de mercado. Então, LGPD, GDPR, nós temos certificação ISO também, o que é extremamente importante e nem toda empresa de tecnologia possui. Então, acho que essa governança começa por aí. Como a nossa tecnologia está pronta e preparada para atender esses clientes. E depois, acho que vai muito na educação. Tem um cliente que se preocupa, olha, eu não tenho meus dados estruturados e tudo mais. Tudo bem, ele é extremamente importante, é um tópico extremamente importante para os nossos projetos, mas se você não tem dados, a partir do lançamento do projeto, através desses próprios dados, a gente vai construindo uma base para se tornar melhor dia após dia.
Mas se você já tem bases, a gente entra assim com recomendação e o que a gente vai fazer no primeiro momento de uma conversa com o cliente é entender a dor, a oportunidade e a gente vai cair diretamente para a arquitetura de solução. Qual que é a arquitetura? Para falar de agentes de IA, a gente tem outras 2 dimensões que são necessárias, que são dados e os sistemas. Isso vai estar plugado aonde? E-commerce, ERPs, CRMs. Então, é o momento justamente onde a gente... integração que eu acho que você precisa ser muito consultivo na hora de vender também, né? Muito. E esse é um mundo novo, né? O mundo das conversas, da IA conversacional é novo. Então, a gente tem que, como empresa, não só entregar uma solução, mas tem que guiar os nossos clientes, educar, para que eles consigam sair do zero, desde a arquitetura mais simples até o cliente que tem a arquitetura mais complexa hoje no mercado. Uma das coisas que eu discuti aqui com alguns podcasts que ultimamente tá uma trilha de IA tremenda nossa aqui, cara. Todo mundo fala de IA. Cara, é a música da Vanessa da Mata, né? Uhum. Ai, é IA pra tudo que ela... Se tiver IA e miojo no produto, tá todo mundo comprando. E uma das coisas que eu toco, assim, é a precificação. Né? Que a gente fala de tokens, créditos, como vocês fazem, até para mensurar numa operação... Pô, tô começando agora. Eu não sei se eu vou ter um volume de 3 pessoas ou, de repente, rola um fenômeno de 1 milhão de contatos. Como que vocês mensuram isso ou travam o sistema para também, meu tamanho de empresa, eu não consigo comportar um surge desse gigante. Como que funciona isso? Então, dentro do admin, né, do cliente, ele possui ali a parte do billing, que é onde está todo o consumo detalhado dele. Então, como é que está o consumo de conversas, as sessões que a gente chama, como é que está o consumo de tokens de IA. Então, está tudo bem detalhado. Tudo que você for consumir, seja reconhecimento de imagem, seja os tokens, por exemplo, de OpenAI, etc., está ali muito bem descrito. E o que a gente pode fazer a gente cria gatilhos. Então, se você é uma empresa que você estabelece um budget para aquele seu projeto, a gente vai colocar isso como um gatilho. Se atingir, as pessoas vão receber mensagem sobre o consumo está atingindo 80% do limite dele. E a hora que bate no limite, se você não autorizou a gente extrapolar aquilo, a gente interrompe o consumo. Cara, para a gente começar a montar um projeto aqui, eu gostei, sou empreendedor, quero montar um projeto com a Botmaker. Como que começa essa descoberta que eu estou descobrindo agora? Preciso, mas como começa essa relação com vocês? Sim. Então, a gente vai entender muito onde estão as dores e as oportunidades. Então, geralmente, o lado mais fácil de você iniciar é o atendimento. Como é que está o pós-venda da tua empresa? Então, talvez você tenha muitos agentes humanos para efetuar esses atendimentos, né? E a primeira parte é a gente entender como é que está essa jornada, como é que está o trabalho, o dia a dia de cada um desses seus colaboradores. E a partir daí a gente pode construir fluxos com agentes de IA para que a gente consiga fazer parte com inteligência artificial e parte com os agentes humanos. O que seria com os agentes humanos? A gente faria na parte de transbordo. Então, identifiquei que um cliente está frustrado, ele tem um sentimento um pouco diferenciado, eu automaticamente já transbordo para um humano. Ou não. É um cliente que faz parte de um cluster premium, por exemplo, né? Tá no grupo seleto de clientes ali, que são os meus maiores clientes. Se eu quiser promover um atendimento humanizado logo de cara, é a estratégia da tua empresa. Então, eu diria que o atendimento seria o lugar mais fácil. Tem até um estudo do Gartner recente que diz que em 2026, 70% dos atendimentos das empresas serão feitos por agentes de inteligência artificial. 30% com agentes humanos. Então, veja que tem ainda a sua importância, os agentes humanos, mas a gente tem um grande poder, né? E é o lado mais fácil. Depois, isso está dando certo, você está conseguindo obter resultados, nesse caso, eficiência operacional, um melhor NPS, né? A satisfação do seu cliente está melhorando, você pode ir para outras dimensões, por exemplo, como a venda. A venda é algo extremamente poderoso nesse canal conversacional. Até o ponto de você chegar a ter tudo aquilo que o seu cliente tem disponível num omnichannel, em um site, seja lá o que for, dentro do canal conversacional. Então, imagine que eu quero conversar com uma empresa do varejo, dentro desse mundo conversacional eu vou deixar tudo ali disponível. Então, vai ser a parte de catálogo, para que eu consiga comprar, possa tirar dúvidas sobre produtos, eu posso trabalhar jornadas de troca e devolução, eu posso reclamar, ou seja, tudo que eu tenho de pontos de contato de uma marca, eu posso ter disponível nesse canal conversacional. Eu acho que o futuro está indo muito por ali. Tem uma das coisas que eu acho interessante, que tem lugar que tem lugar que não tem. Quando a gente fala de WhatsApp e as interações que você tem com algumas empresas pelo WhatsApp. Tem algumas que eu não sei se é ativa ou não, a memória das conversas que foram feitas. Legal. Que eu acho que isso é o grande pulo do gato. Porque senão você começa, toda vez que tem um ponto de contato ali, você começa uma nova conversa, você tem que perguntar tudo de novo para esse cara, encerrou e tudo mais. Qual é a complexidade de eu deixar ativo essa memória para todo sempre? Para tipo, eu conheço o Eric já comprou essa jaqueta,
ele gosta de preto, a próxima promoção já chego customizado para ele. Ele passou na frente de um beacon aqui, né? Porque tá rolando muito isso. Quando eu passo no Sem Parar dentro de um shopping, ele já me avisa que tem as promoções pelo WhatsApp, qual loja que você quer, você já viu isso já em algumas redes, que tem essa complexidade. Mas quando eu falo de ter esse contexto e essa memória, qual a complexidade de manter isso? Em termos tecnológicos, totalmente possível. A gente já consegue fazer isso, então... com a base de dados ali, com machine learning, você vai conseguindo sempre no próximo atendimento ser mais eficiente do que no anterior. Mas eu vejo que essa restrição está mais hoje na estratégia das empresas, do executivo e do empresário, do que na tecnologia. Entendi. A tecnologia está à disposição. Quer ver um exemplo que eu vou te trazer? Quando a gente fala do mundo omnicanal, ainda tem muita empresa, eu vou te dizer a grande maioria que tem o e-commerce, tem o aplicativo, e aí todas elas, ela tem a tecnologia para o e-commerce, a área e as metas. A mesma coisa para o aplicativo. E o que está acontecendo? Isso quando o ERP é diferente ainda de uma da outra, não consegue nem linkar o estoque de um com o outro. Que não acontece. É algo difícil de encontrar, nem empresa pequena nem empresa grande hoje em dia, por incrível que pareça. Minha grande provocação para o empresário e para o executivo não trata o canal conversacional como mais um silo. Ele é a espinha dorsal conectando vários canais. Exemplo, o teu aplicativo não é um concorrente. Eu posso ajudar a levar mais clientes para o teu aplicativo, né? Levando mais pessoas a executarem o download. Depois eu posso reengajar quem está ali inativo. Eu posso trabalhar jornadas de carrinho abandonado no e-commerce. Eu posso trabalhar jornadas de fidelização para o cliente que foi na tua loja física. Então, o canal conversacional é um dos poucos, se não o único, que pode ser a espinha dorsal conectando todos os canais. Então, essa questão dos dados, de trabalhar com um histórico, eu falo... O poder da tecnologia hoje ele é gigante. Você pode trabalhar em escala, de forma personalizada e agora com as conversas de forma humanizada. Cara, que foi tudo aquilo que a gente perdeu nos anos anteriores. Você entrava na minha loja, eu já reconhecia, exatamente como você falou, o Douglas gosta de jaqueta preta, ele usa tamanho M, esse é o perfil do Douglas e eu já sei como te atender. A mesma coisa do cara da padaria. Você entrava lá, eu já sabia a quantidade de pãezinhos, se você queria levar frios. Pingado, exato, expresso. Perguntava como é que estava a sua família e assim ia... A gente passou por muitos anos focando em eficiência operacional, em escalabilidade e perdeu essa personalização e humanização. Então, agora esse mundo conversacional traz isso tudo de volta à tona. Só que ainda existem muitos silos nas empresas e muito assim, olha, a minha meta é essa aqui, eu vou executar dessa forma. E eu acho que tem poucas empresas fazendo isso da forma correta e são as que estão se destacando aí no mercado. Pegado de usabilidade da BotMaker, assim, fala um case mais... estranho e diverso, assim, que vocês já fizeram. Um case mais estranho e diverso que nós fizemos. Só pra gente entender, assim, a complexidade, aonde a gente pode chegar com a BotMaker. E olha, onde dá pra chegar, eu acho que jornadas desde entender como é que tá o comportamento de um paciente, por exemplo, e fazer toda a triagem que é feita por um humano, hoje é possível fazer, e saber se você leva aquilo de emergência para um agente humano, ou se você já faz um agendamento futuro de um exame ou de uma consulta de rotina, etc. Não é tão estranho, mas isso é totalmente possível de ser executado. A gente tem dos mais variados possíveis. Eu tô no setor financeiro, tô na indústria de bens de consumo. Então, eu tenho dos mais diversos possíveis aí casos de uso. Cara, você passou na área da saúde, eu vejo o potencial assim, gigantesco de melhoria na nossa saúde e atendimento, principalmente o atendimento primário. E eu vejo, quando eu falo com o pessoal da área da saúde, um dos grandes problemas, que aí não tem nada a ver com o IA, é o tal do prontuário. Uhum. Esse carinha, cada um tem o seu e não tá interligado. Eu falo... em pleno 2025, como que eu não tenho o meu prontuário da minha vida inteira no celular aqui com um aplicativo único, Minha Vida, Minha Saúde, por exemplo? Cara, você entrou no hospital, o cara já sabe. Às vezes você vai fazer um exame, o cara nunca soube que você fez uma ressonância. Cara, aí você começa do zero o relacionamento com isso. Até por conta do contexto e tudo mais, de IA, eu acho que esse é o grande potencial que a gente tem. Como que vocês estão preparando esse terreno assim? Vocês conseguem ajudar também a preparar esses prontuários? Ou não? Aí você precisa de outro layer atrás? Depende do outro layer atrás. Em capacidades conversacionais, a gente consegue fazer qualquer que for a experiência, seja qual for o canal, seja qual for o sistema interligado. Mas a gente depende aqui um pouco de regulamentação nesse cenário e também depende desse legado todo que está por trás. Que é uma grande confusão. A gente precisa de muita evolução. E eu te diria, assim, Douglas, que dos mercados que eu vejo hoje, um dos com maior potencial com inteligência artificial para realmente surpreender o atendimento
para nós, né, que estamos ali como clientes e pacientes, é esse segmento de saúde. Área da saúde. De otimização, custo e tudo total. mais, cara. E agora falando de você, assim, você já passou por várias empresas de tecnologia, a gente estava conversando aí nos bastidores. Como foi sua trajetória? Você falou que fez engenharia. Agora me conta, como você caiu na tecnologia? Eu fiz engenharia muito por conta... Meu pai é um executivo no mercado automobilístico e tudo mais. Então, vendo aquilo em casa, né? Os amigos dele, eu achei aquilo fantástico e queria. Né, eu vivia aquele mundo e queria fazer parte dele. E aí, entrei na engenharia e aí, logo no começo, eu sou bastante curioso, eu comecei a entrar no mundo, né, do mercado de trabalho. A primeira empresa foi logística, né? E eu sou engenheiro de produção. Então, o mundo logístico ali é uma cadeira bastante relevante, né, durante o nosso curso. Fui lá, gostei bastante, eu fui da área de operações e achei extremamente interessante. Mas depois eu queria, sim, experimentar o mercado automobilístico. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de autopeças. Fiquei ali por cerca de 3 anos, trabalhei na área de engenharia, na área de qualidade de fornecedores, e foi meus primeiros contatos em vendas. E aí eu vi que não era aquilo que eu queria, cara. Então, assim, de verdade, eu decidi ir para o mercado de tecnologia e que era algo muito mais dinâmico. Eu lembro que eu comecei a olhar e conversar com amigos, né, desse mercado e eles falavam do dinamismo, de como era o dia a dia, aquilo me encantava. Então, eu procurei um processo e fui para a Oracle ali, onde eu acabei virando trainee, ficando por 9 anos. E aí hoje já são mais de 15 anos no mercado de tecnologia, onde sou bem feliz ali, realizado. E acho que venho surfando ondas, né? Eu já fiz bastante coisas. Eu sempre fui um cara de software, de aplicações. Então, nunca vendi infraestrutura, banco de dados, nem nada disso. Mas tive a oportunidade de falar com diferentes interlocutores dentro de uma empresa. Passei muito tempo vendendo soluções de RP e falando com o CFO, soluções de HCM, falando com, né, os gestores de RH. Até que eu fui para o mundo de CRM, onde vem marketing, vendas e... Junta tudo. E aí é onde foi a beleza, que é onde eu mais gosto de trabalhar. Acho que é o meu lugar de potência tá ali. E aí, sem querer, eu fui picado por um bichinho do e-commerce, que, sem querer, a Oracle me escolheu como executivo para liderar a abertura e expansão de um novo produto aqui na América Latina, que foi o Oracle Commerce Cloud. E a partir dali eu conheci um mundo novo que eu amei de paixão, assim, e é uma grande potência até hoje. E fiquei por muitos anos fazendo isso. Então, trouxe essa plataforma da Oracle, depois a Salesforce me chamou para fazer a mesma coisa, que era liderar a abertura e expansão de um novo produto no mercado latino-americano. Depois fui para a SAP, liderar uma business unit focada em Customer Experience, né? Soluções para ajudar empresas a vender, se conectarem e atender melhor os clientes. E aí depois eu fui para a Vetex ajudar uma empresa brasileira a expandir pelo mundo e principalmente conquistar clientes grandes aqui no Brasil. Trajetória, hein? E nessa trajetória, nesse momento aqui, Douglas, foi onde eu comecei a ver o mundo conversacional. E aí eu percebi que as plataformas de e-commerce, elas estavam começando a compartilhar tráfego e GMV, que é volume transacionado, com novos entrantes. Quem são esses novos entrantes? TikTok, WhatsApp, Instagram. Já tinha boa parte do dinheiro e do tráfego passando por ali. E muitos não estavam falando. Então eu decidi mudar um pouco minha carreira e ir para o mundo conversacional. E eu acho que essa é a grande onda. Eu acho que muito da experiência, né? Muitas empresas ainda estão preocupadas nos cliques, quantos cliques estão obtendo, e preocupando em construir botões, abas, etc. Mas eu acho que o mundo das conversas é o que vai realmente liderar e vai ser o principal protagonista nos próximos anos. Cara, você falou do TikTok, é uma das coisas que eu falo bastante tempo, até agora que está começando o TikTok Shop, fica mais fácil de você atribuir que veio dali o tráfego e sua venda foi gerada pelo TikTok de verdade. Como que ali nos primórdios a gente via que tinha muitos influenciadores fazendo as vendas, mas levava para outro canal, a gente não conseguia meio entender de onde vinha. Como que vocês começaram a falar, putz, aqui tem um negócio que vai dar uma bombada que ninguém tá dando uma olhada? E essas conversas, como foi essa percepção ali no início? Esse sempre foi um desafio, Douglas. E foi ótima a tua pergunta, porque ela conecta com uma nova funcionalidade que está aí disponível para todos, né? Então, realmente, a atribuição foi o grande desafio desse mundo. Como eu mostrar que realmente ele está sendo um protagonista? E aí a gente começou a ter algumas campanhas. O mundo de ads está vindo muito forte para o mercado conversacional. Então, a gente tem o Meta Ads, que é o click to WhatsApp. Então, uma campanha dentro do Facebook e do Instagram, que é levado diretamente para uma conversa, né? Isso é totalmente mensurável, você consegue entender todo o comportamento daquele usuário, inclusive se ele fez a compra lá no final, ou se ele teve o atendimento eficaz, sim ou não. O Google
vendo o poder do WhatsApp, desenvolveu um produto que é uma funcionalidade chamada Google Message Ads. A partir da Search agora, você tem vários botões, você tem o site, você tem ligar, hots, etc. E você tem um botão chamado Fale por WhatsApp agora, que é editável. Então, você, dependendo do seu business, você pode colocar algo mais chamativo ali. Por exemplo, não precisa ligar, compre agora pelo WhatsApp. E isso está gerando um poder que poucas empresas, são poucos players ainda que fazem isso. Só 3 empresas hoje no nosso mercado brasileiro. Tem que ser habilitado. A plataforma precisa ser habilitada. Tá. E hoje no Brasil já me deu um são insight 3 plataformas. Para clientes aqui, cara. A gente vai falar nos bastidores. Isso tem um grande... Assim, a gente está vendo níveis de conversão extremamente elevados ali. São pouquíssimas plataformas hoje que estão habilitadas pelo Google hoje. A Botmaker é uma delas. E eu tô vendo um poder gigante. Então, o mundo do Ads está vindo. E é tão grande, Douglas, esse mundo, que algumas empresas, elas pediram um formato para o Google chamado Message Only. O que é o Message Only? Eu não quero mais levar aquela campanha ou aquele anúncio para um site ou para um e-commerce. Eu quero levar para uma conversa. Porque a conversa converte mais do que eu jogar o cara no meu e-commerce. Olha o poder desse mundo. Eu tô vendo clientes com 45% de conversão, um ROAS elevadíssimo e eu acho que tá aí, tá disponível para as marcas, o ferramental, basta conhecer e aplicar. Cara, que demais. Você como Country Manager, qual que é seu dia a dia ali de crescimento? Quais são as tarefas do Country Manager da Botmaker ali? Eu acho que o primeiro é cuidar de clientes. Então, isso é algo extremamente importante. Os nossos clientes, os nossos colaboradores. Então, mais do que CNPJs, existem pessoas, né? Vocês são em quantos? Hoje, ao todo, nós somos em torno de 200 pessoas. Uma empresa extremamente eficiente. Se você comparar com outras empresas desse mercado, nós temos uma receita extremamente relevante e à altura das maiores. Quantos agentes de IA trabalhando junto com esses 200? São vários dentro da empresa. E a gente tem muito orgulho de ser uma empresa extremamente eficiente, né, nesse ponto. Então, eu diria que os nossos clientes, os colaboradores, né? Hoje é a parte principal da minha agenda. Levar um pouquinho mais da Botmaker para o mercado, porque nós somos pouco conhecidos aqui no Brasil. Então, um trabalho de awareness e muito de educação. Eu não quero fazer awareness pirotecnia. Sim. A gente quer realmente conquistar logos importantes, tornar esses logos de sucesso e, a partir daí, que outras empresas venham nos procurar. Então, minha agenda está muito nesses tópicos aqui e ela pega hoje boa parte dela. Relacionamento, né, cara? Sim. Acho que esse é o principal. E pra você, assim, você é B2B na veia, né? Sim. Acho que não tem outro caminho. E a geração de demanda que o cara fala, pô, o cara aqui no WhatsApp é qualquer consumidor. Você mesmo compra por aqui, você faz as vendas, consultas, tudo por aqui. Mas o B2B, pra mim, é sempre relacionamento. Quais são as ações de relacionamento que você faz no dia a dia? Você vai em eventos, marca podcast com os brothers? Como que é? O podcast com certeza. E eventos, eu faço muitos cafés e almoços e jantares. Eu acho que isso é algo que eu invisto e eu sou extremamente feliz de já ter passado aí por várias pessoas que me ajudaram muito. Então, se eu tenho dúvida, por exemplo, eu estava com uma questão no processo de geração de demanda da empresa, o que eu faço? Eu pego o meu líder daquele tema e eu vou falar com as pessoas que eu admiro desse mercado. E acho que os executivos ficaram muito acessíveis, né? Os empresários executivos na era moderna agora que a gente vive. O tal do LinkedIn ajudou muito, né? Muito. E antigamente esse executivo ele ficava trancado numa sala, sim, ninguém conversava, era, né, extremamente difícil. Agora não, um LinkedIn ou até um WhatsApp, se você tem o número daquela pessoa, muitos topam. Então, eu falo isso para muitas pessoas, assim, desenvolva o seu networking, teu relacionamento, para temas de coisas que você quer fazer no futuro, exemplo, pivotar a tua carreira, ir para um outro segmento, ou exemplo até de coisas que você tem de desafio no seu dia a dia. Vai lá e fala com o par da indústria. Já falei com um concorrente várias vezes. Semana passada eu estava falando com um concorrente num evento e foi extremamente interessante. Óbvio, cada um guardando, né, por segurança as suas informações, mas no final do dia nós estamos construindo um mercado. Então, acho que, para mim, eventos, podcasts e principalmente essas conversas one-on-one em cafés e almoços que são os mais ricos. Faz muita diferença, cara. Você falou de concorrentes, eu lembro, tipo, das histórias que existem de Bill Gates e Steve Jobs, cara. Os caras viviam juntos, se matando e, ao mesmo tempo, nos bastidores fazendo coisas juntas, né, cara? Afinal, eles estavam construindo um mercado e numa nova onda que levou o que é hoje, né? As maiores empresas estão ali no Vale do Silício. Essa cultura, assim, de colaboração... Pega isso de exemplo, você que está ouvindo a gente aqui, vendo a gente, cara, por mais que seja seu concorrente, você pode construir alguma coisa, aprender alguma coisa com aquele cara. E aí, falando de liderança, assim, eu vejo que você é um cara inspirador.
Como você é, Eric, líder ali? Como você aprendeu a liderar? Você foi atrás de cursos? Foi uma coisa do esporte? Me conta fazer um blueprint da sua liderança. Legal. O esporte é um negócio que eu gosto bastante. Por um grande tempo da minha vida eu parei de fazer. Eu tenho uma dificuldade, cara, que eu assumo aqui, uma vulnerabilidade minha. Eu entro facilmente em modo automático. Então, cara, tô no trabalho, eu tô ali acelerando ou tô com alguma questão familiar, eu largo. E o esporte é o que eu mais facilmente largo. Recentemente voltei, eu adoro jogar tênis, eu adoro fazer alguns esportes, mais esportes coletivos do que outra coisa. Mas teve um curso que foi algo que mudou minha vida, né? A hora que você falou, já veio esse curso. Eu falo em alguns lugares que eu vou por aí. Eu tive a oportunidade de estudar fora, nos Estados Unidos, e esse curso me fez tirar pela primeira vez do modo automático. Então, eu era aquele executivo que estava fazendo várias coisas, conquistando as minhas metas e etc. Mas foi um momento que eu conversei com executivos aposentados, executivos que estavam em prática naquele momento e psicólogos. E tudo isso ocorreu num sábado. E eu falo que mudou a minha vida. Eu tive que escrever uma carta pro meu eu de 2 anos do futuro. E aquilo foi um belo exercício, cara. Porque eu realmente, quer ver assim, eu não estava cuidando de saúde, de família, o trabalho podia ser muito melhor. E ali mudou. E no dia a dia de liderança, como que é você ali com o pessoal? Tá. E sobre o meu perfil de liderança, eu sou um cara muito servidor. Então, é muito fácil me ver nas contas, seja para venda, para oportunidade, ou seja para a questão quando a gente tem algum tema difícil. O meu projeto está atrasado, eu tô com alguma questão complexa aqui. Eu sou o cara que sempre tá ali junto com o meu time. Então, é uma coisa muito natural minha. Eu acho que até porque eu tive gestores assim, né, que foram líderes, servidores também, eu costumo executar dessa forma. E eu faço de uma forma que, assim, se você vai numa apresentação comigo, por exemplo, onde você é o responsável por aquela palestra ou apresentação e você não tá seguro, eu deixo de uma forma confortável que não tem problema, cara. Fala, eu executo por você. E se acontecer um dia, vice-versa, eu vou pedir a mesma coisa de você. Mas eu acho que mostrando as suas vulnerabilidades, se tornando um pouco mais presente no dia a dia, conhecendo as pessoas, assim, do tipo... Tem muito líder que não sabe nada do seu colaborador. Então, hoje eu tenho uma proximidade muito grande com a minha liderança direta. Eu tenho orgulho de ter montado um time extremamente vencedor. E a gente também tem uma estrutura muito horizontal que nos deixa muito mais próximos, né, de todos os colaboradores. Cara, isso de... Sempre tem o que melhorar, assim, a gente sempre quer fazer mais. A tecnologia leva a isso, né? Você sempre em constante mudança e melhorando. É sempre o update, né? Que você vai fazendo isso para liderança. E é um assunto que você falou, né? Da horizontalidade. Eu vejo muito isso acontecendo nas empresas que antes era tudo vertical. Realmente o cara estava no Olimpo, o líder sem acesso nenhum, e hoje está com acesso, colaborando, até para você pivotar depois, né? Putz, eu conheci tanta gente legal aqui, o cara sabe como que eu funciono e tal, me dá oportunidades. Vira uma coisa tão mais rica na carreira que deixa de ser aquela posição que você está naquele momento. E eu acho que vice-versa. Esse cara era inacessível para as pessoas que estavam aqui na base, e eu olhava, cara, eu lembro que eu trabalhei numa empresa que... Quando o presidente passava na nossa frente, a gente não podia dirigir a palavra, a gente até evitava contato no olhar ali, mas era um pouco daquela realidade. Né, depois eu conheci outras e acho que o mundo mudou bastante. Hoje a gente, portas abertas sempre, totalmente acessível. Só que o inverso é algo extremamente interessante também, porque esses executivos, e eu me coloco nessa posição de hoje buscar pessoas que estão na base. Então, quantas vezes eu vou pedir mentoria ou vou pedir uma conversa? Exemplo, lembra que eu falei do processo de geração de demanda? Sim. Eu fui conversar com o BDR, cara, que eu admiro, que está em outra empresa, que já trabalhou comigo na mesma empresa. E eu acho que essa troca é o ponto mais rico. Não importa onde você está, porque você está, não é algo, né, para sempre. Exato. Então, eu acho que essa troca é extremamente rica e o mundo hoje permite isso. Humildade, eu acho que essa é a palavra para você chegar. Humildade, carisma. Cara, puta, é muito mais legal conversar com alguém ali que é humilde, que tem carisma, que tem com brilho no olho. Eu penso nisso, eu posso estar com o maior problema dentro da minha casa. Eu vou chegar na empresa, cabeça erguida, vou dar bom dia para todo mundo com um sorriso no rosto e tudo mais. E o mesmo eu vou fazer para o meu cliente, né? As pessoas não têm culpa daquilo que a gente está passando em casa, nem nada disso. Exato. Isso ajuda a gente a levar também uma energia positiva e manter isso como um ciclo. Isso é a tal da inteligência emocional, que é tanto falar, né? Exatamente isso. É difícil, mas difícil. Você ter esse controle é super difícil. E falando de controle, você tem controle, você tem como se educar, né? E como você faz para se educar? Onde você busca conhecimento hoje? Viagens. Então, eu tenho as minhas viagens a lazer, mas eu acabei de voltar do Vale do Silício, então assim, eu já fui pra lá mais de 30 vezes, cara. Tinha uma época da minha vida que eu ia todo mês pra lá.
Mas eu sempre conta- gosto Oracle de ir não? para lá. Por- Oracle, Salesforce foram as empresas que eu mais fui. Depois por outro momento. E ali tem muita coisa legal pra gente ver, né? Realmente eles estão ali alguns anos na nossa frente e eu sempre vou para lá para visitar algumas empresas, para falar com pares de mercado. De novo, pares que muitas vezes eu nem conheço, que eu mando mensagem no LinkedIn, o cara topa uma conversa comigo e eu acho que isso é extremamente valioso e rico. Cursos, acho que eu sempre estou buscando, cursos principalmente de curta duração hoje, e leituras. Eu não sou o cara de ler livros de negócio, apesar de gostar, assim, eu leio alguns por ano, mas eu gosto muito de estar antenado no que está acontecendo no mundo e sempre estar lendo. Acho que artigo, às vezes, é mais importante do que livro. Porque o artigo é fresquinho ali. O livro, às vezes, até ele ser publicado, já perdeu o time. E aí, nesse de conteúdo fresco, o podcast eu gosto muito. Então, e eu sou um cara que mora longe do meu escritório, tá? Então, eu tenho uma rotina de 1 hora por trecho. Então, eu tenho 2 horas que eu preciso torná-las produtivas no meu dia. E podcast, pra mim, tem sido muito rico. Eu ouço lideranças inspiradoras, Legal. eu ouço assuntos nada a ver. Hoje mesmo eu vim vendo lançamentos de inteligência artificial ou protótipos para a indústria da saúde. Nada a ver com a minha atuação. Mas são coisas que a gente está ali... Você faz um link, né? Exato. Cara? Então você está faz- sempre aprendendo, né? Tornando essa hora que é improdutiva de alguma forma produtiva. Aqui é contar um segredo. Você escuta na velocidade 1 ou 1,5. Você é desse Minha mesmo esposa time? não gosta. Você também? Putz, em inglês ainda, o pessoal fala, você é maluco, Fala cara, que é como assim? maluco. E dependendo da velocidade das pessoas, eu acelero um pouco mais ainda. Então a gente é do mesmo time. Por que eu falo, putz, você 1 hora, podcast tem 1 hora, eu escuto numa 1h30, pô... O conteúdo... É nessa 1 hora que eu escutei 2 podcasts em vez de um só, otimizei, aprendi mais, cara. E de tecnologia, assim, o que você fala que é o grande diferencial no seu dia a dia de uso de tecnologia? De uso de tecnologia, eu acho que é o ChatGPT, para muita coisa. Então, tem um modelo treinado por mim, etc., ali, para tirar dúvidas, conselhos, etc., até tarefas mais básicas, né? Então, hoje virou uma ferramenta. Isso aqui é a minha maior ferramenta do dia a dia. Eu não preciso muito do meu computador. Eu acho que um executivo hoje com o celular, com o e-mail aqui, a gente acaba fazendo muita coisa. O WhatsApp é um grande canal para mim. E toda a ferramenta o Google, né? Então, para mim aqui é a minha tecnologia, acho que mais necessária do dia a dia. É difícil você ficar um tempinho fora do celular e você fala, cara, não tô produtivo, né? Exato. Você fica meio E hoje em dia a gente até. pode ser produtivo a qualquer momento, Exato, né? A gente tem que se policiar, Sim. né? Pra não se tornar refém disso e tudo mais, mas a gente consegue resolver e tomar qualquer decisão a qualquer momento. Acho que assim, de tudo que a gente conversou aqui, uma das coisas que ficou latente, assim, até pra gente falar, que eu acho interessante pra você, profissional de marketing, que tá ouvindo a gente, empreendedor também. A gente tá na economia da atenção. Uhum. Cada vez mais difícil você mandar um e-mail, o cara abrir o e-mail. Cada vez mais difícil o seu conteúdo no Instagram dar certo. Cara, qualquer canal desse, que tem muita gente falando, muita gente produzindo conteúdo, tá cada vez mais difícil você conseguir ter uma estratégia. O conversacional via WhatsApp, por exemplo, eu acho que é um dos caminhos mais incríveis de você personalizar e entregar essa experiência. Mas a atração ainda, para trazer esse cara para dentro do WhatsApp, ainda eu preciso desse layer da atenção. Como que dá pra gente pensar, né? Não sei se você tem essa resposta, em ferramentas e maneiras de estratégias para trazer mais gente para dentro dessas conversas? Antes de tudo, de falar como trazer mais pessoas para dentro das conversas, mais tráfego, eu vou falar sobre o que você estava comentando, né? Então, diferentes canais e tudo mais. Quantas empresas a gente vê hoje, o executivo falando de agentes de IA, mas ainda faz tratativa de carrinho abandonado e cobrança por e-mail? Gente, o canal WhatsApp ele é extremamente superior e mais robusto do que e-mail e SMS. Então, se não começou a testar isso, vá para amanhã já comece a aplicar. Ah, mas Eric, é um canal extremamente caro. Até queria deixar aqui à disposição, eu tenho uma tabela. Como é que é? Por canal SMS, e-mail e WhatsApp, existe um estudo ali de mostrando qual é o custo, qual que é a eficiência, o custo é público, qual que é a eficiência e quanto custaria o custo por clique de cada um. Se alguém da audiência quiser, pode me pedir que eu compartilhe isso aí. A gente vai deixar no link daqui da descrição. Exato. E o caro, ele é relativo, porque é muito mais uma questão de retorno, né? Às vezes vale a pena investir mais para um retorno muito diferente, né? Então, esse é só um comentário. Voltando, a linha de como trazer mais tráfego e pessoas, antigamente o mundo conversacional você precisava do número. Era extremamente difícil, esse era o grande desafio. E aí com os QR Codes começaram a ficar um pouquinho mais fáceis, né? Essas jornadas. Mas o mundo dos ads é a parte principal, que é o que eu estava comentando. Meta Ads, campanhas em Instagram e Facebook. Google Ads, campanhas do Google Search, levando para conversas. Então, hoje está muito fácil executar isso.
Cara, e a Meta veio com tudo pra cima dos produtores de conteúdo. E falaram que até 2027 todos os anúncios da Meta vão ser feitos por IA. Eu falei, cara... Grande pô, polêmica. Eu tenho falado isso com agências Eles ultimamente. falam, cara, assim, quem tá gerando a maior receita pra você são as agências de produtor de conteúdo. Você tá tirando esse cara da jogada? Como assim? Você quer a receita só pra você? E aí, esse cara vai pra outro lugar? O TikTok vai fazer isso também? Como você vê essas conversas assim? Eu acho muito extremista. Eu acho que ele... Cara, 2027 tá aí, cara, né? Como que você vê isso no dia a dia? Acho que a melhor forma de lançar uma tecnologia é gerando caos. Né? Então, eu acho que esse é o principal objetivo dele, num pronunciamento desse. De verdade, cara, eu acho que é muito esperar o tempo pra gente ver o que é. Eu acho que não vai matar, as empresas acabam mudando um pouco os seus papéis. Eu acho que sim, muitos papéis serão alterados. Alguns empregos vão deixar de existir? Vão, eu já tô vendo vários, né? E tá muito modismo as pessoas falarem, não vai acabar, ou você vai ser trocado para uma empresa que conheça mais inteligência artificial do que você. Não, eu já tô vendo empregos serem, assim, acabados da noite pro dia por conta do uso dessa tecnologia. Então, acho que o que a gente precisa, assim, como profissional... Não sei, tá? Então, a resposta é não sei. Mas eu acho que nós, como profissionais aqui, como empresários ou colaboradores, é muito olhar, assim, como a gente pode se preparar para essa nova onda. Estando atento, vendo movimentações, não só Brasil, mas estejam sempre atentos a mercados mais maduros, porque as coisas costumam acontecer 2 a 4 anos antes do que aqui, e para que a gente já possa posicionar. E aí tem a principal coisa do ser humano, né, que é conhecimento. Se a gente conseguir trabalhar a linha do conhecimento, a gente nunca vai ficar para trás. A gente pode mudar o nosso papel, mas ficar para trás a gente não fica. Para você falar do futuro da Botmaker, para onde vocês estão mirando agora? Olha, a expansão, cada vez mais, não só em território brasileiro, mas em territórios internacionais, fazendo projetos que realmente agreguem e entreguem valor para os nossos clientes e que promovam experiências cada vez melhores para os clientes dos nossos clientes. Esse é o nosso objetivo para os próximos anos. E estando presente na maioria dos canais conversacionais disponíveis, o WhatsApp é o principal deles, mas hoje a gente tem mais de 20 canais disponíveis e permitindo as arquiteturas das mais simples até as mais complexas, porque a gente também quer democratizar o uso dos agentes de IA nesses mercados. Falando de agente, eu fiz curso lá com a Startse, você já deve ter feito alguns com eles. Desses que fazem os cursos, eu acho muito sério, eu gosto bastante dos cursos. Eu fiz um de multi-agentes de IA. E a gente foi montando alguns agentes ali, a gente substituiu um SDR, montou um produtor de conteúdo e tal. E eu falei, pô, cara, o negócio tá no-code total, né? Eu preciso saber quase nada de código e tal. Como que vocês montam esses agentes? É uma solução pronta ou ela é customizada e eu mesmo usuário ali eu consigo mudar as coisas? Ela é no-code, então existe a interface para quem quer trabalhar com código, mas ela é totalmente no-code. A gente está vindo com grandes avanços nisso, então através de uma conversa você vai montando os seus fluxos. E também a gente, muito em breve, vai disponibilizar um marketplace com vários fluxos já pré-construídos, vários fluxos e agentes já pré-construídos. Mas tudo é muito fácil. Hoje os nossos clientes eles conseguem fazer todas as configurações, as parametrizações de forma muito simples. E quando não consegue, a gente tem um time disponível para ajudá-los e todo um ecossistema de parceiros, que é o que a gente veio investindo aí no último ano. Cara, você tem um perfil empreendedor, assim. Você chegou a empreender alguma vez na vida ou só como executivo? Não, já. Então, eu falo que na Botmaker eu estou empreendendo. Eu acabo, além de sendo executivo sócio também da empresa, e para mim, eu saio motivado dia após dia. Mas eu tenho também outras empresas, né? Que eu sou, por exemplo, a Plumes, eu fui anjo investidor. Então, é onde aquele lado empreendedor começa a ser testado um pouquinho, de forma muito tímida, mas essas investidas é onde eu tive ali um papel de empreendedor em alguns momentos. Tive e tenho. Cara, você gosta de ser anjo investidor? Só conta essa história, eu gosto. Cara. Porque é uma história um mentor, que acho que eu né? nunca falei. Acho que não diria nem um mentor, cara. Eu fui um sortudo. 2014, se eu não me engano, foi o ano. Eu sempre gostei de postar as coisas no LinkedIn. Acho que a gente ser visível é extremamente importante e compartilhar, porque compartilhando e escrevendo é o que a gente aprende. Algumas pessoas me buscaram através de um amigo, querendo conversar sobre CRM, porque eu era vendedor de CRM e estava postando sobre isso. E sentei com 3 jovens extremamente visionários que tinham uma concepção de produto. Ainda, né? Muito ainda em estágio inicial. MVPzão. MVPzão, e era uma grande ideia.
A primeira ideia era fazer um gerador de proposta. Era fazer aquilo que nem o CRM nem o ERP faziam bem. Que era o vendedor, quando chegava no momento da proposta e do pedido, ele ia para um Excel, para um PowerPoint ou para um Word para fazer isso. Hoje em dia a gente tem várias tecnologias, né? A parte de assinatura e certificação digital e tudo mais, mas naquele momento não tinha. Então eles começaram por isso e de repente a solução evoluiu para um CRM. Um CRM B2B hoje, que é o maior CRM da América Latina. A gente tem muito orgulho disso, chama Plumis. Plumis. Plumis CRM. E em 2022 a gente passou por um M&A com a Sankhya. E eu falo que eu fui um sortudo porque desse primeiro café, onde eles queriam algumas consultas e pegaram a minha visão e opinião para algumas coisas, virou um segundo café, que virou o terceiro café. E o final desse terceiro café eles viraram para mim e disseram: olha, a gente agora precisa começar a empresa, a gente está buscando os anjos para isso, né? Para aportar aqui o dinheiro para a gente começar. E ali convidaram eu e esse meu amigo e a empresa começou com essa verba lá em 2014, 2015. E hoje é uma empresa aí que está com mais de 240 colaboradores, tem uma receita recorrente muito grande e está dando trabalho para muita empresa estrangeira que está aqui nesse mercado de CRM. E o que eu vi lá foi o brilho no olho deles, não foi o produto. Porque o produto até então ele estava em construção. Óbvio que tinha uma fundação muito sólida, mas de verdade, Douglas, o que mais me chamou a atenção foi o brilho no olho dos três. E aquilo eu falei, cara, eu preciso estar junto desses caras. Não tinha dinheiro ali, muitos recursos. Eu falo, até brinco, que eu e minha esposa, a gente estava no meio da obra do nosso primeiro apartamento. E você sabe como que são esses momentos, né? Mas eu peguei o dinheiro que eu tinha, com ela. Coloquei lá, Continua, óbvio. Porque normalmente obra acaba com o casamento. E foi ali, foi naquele momento, eu falei, cara, é uma onda que tá passando, então foi muito sortudo. Cara, que e demais. foi ali um momento, né, de startups, eu queria fazer parte desse movimento. E graças a Deus, deu muita sorte, continuo com eles até hoje. E aí onde eu tenho ali um pouco de protagonismo como empreendedor também. Mas a Angel só com eles? Ou tem outras? Tenho outras também. Uma solução focada no varejo, né? E-commerce, que é a Retail Hub. E outra que eu sou sócio, que é a PagaLeve, que, cara, tá gigante aí no Brasil com Pix parcelado. Buy Now, Pay Later. Cara, Pix parcelado Mais de 8 mil e-commerces no Brasil. Essa empresa, quem não conhece, precisa conhecer. Você tem todos os meios disponíveis já. E você tem o Pix parcelado, que tá trazendo ali um volume de clientes extremamente interessante de forma adicional. Tá trazendo venda adicional. Cara, e você consegue plugar já com a Botmaker, é isso? Você provavelmente pode plugar com a Botmaker e você pode plugar com as plataformas de e-commerce. Já existem integrações nativas com várias plataformas de e-commerce. Então, no caso, VTEX, Shopify e as principais do mercado já está disponível ali. Cara, essa é a vantagem de você estar sempre com o radar antenado, de ver as soluções e, putz, isso aqui que linka com esse, que linka com esse e tal. Mas você veja que eu sempre estive ali naquele mundo, experiência do cliente, e-commerce, CRM, esse foi sempre meu mundo, né? Sempre empresas se conectando com clientes. Essa é a minha praia e é assim que eu quero ficar por muitos anos ainda na minha carreira. Cara, o que você trouxe de maior lição, assim, de tudo que você passou na sua carreira, que você fala, cara, esse foi o momento que eu mais aprendi, assim, pra gente falar, porra, esse vai ter um corte pro Rios aqui. A maior aprendizado de carreira meu é First Who, Then What. O professor Jim Collins fala isso, né? É um famoso escritor e professor aí de grandes universidades, primeiro quem, depois o quê. E eu demorei muito tempo para aprender isso na minha carreira. Sempre preocupado em cargos, salário e etc. Óbvio que isso é importante, principalmente salário, né? Quem sou eu para falar isso? Mas o quem importa mais. Porque essa pessoa, ela ou vai promover um crescimento na tua carreira e na tua vida, ou ela vai te destruir. E eu participei por muitos momentos onde eu deixei de crescer, ou eu dei passos para trás por estar ao lado de pessoas erradas ou de valores diferentes do que eu precisava naquele momento. Então, na hora de escolher um emprego, de escolher um sócio, etc., conheça muito a pessoa para quem você vai se reportar, para quem você realmente vai casar ali, né, numa sociedade, porque isso é o que mais importa na minha humilde opinião. Cara, temos um corte aqui, cara. Que perfeito. Chegando na nossa reta final aqui, Eric, que mensagem você daria para quem está começando com um agente de IA? Por onde que ele começa a buscar conhecimento e entender como que isso impacta no negócio dele? Primeiro de tudo, vai ser um prazer quem quiser me procurar e conversar, não só comigo, com as pessoas do meu time. Mas eu vou aqui dar uma sugestão, existem áreas para você começar esse agente de IA. O SDR, como você falou, é uma área mais simples de se começar. Sim. E a parte de atendimento pós-venda também. Eu diria que são as duas frentes mais simples para começar um caso de agente de IA. E não queira fazer o melhor agente de IA, o mais poderoso, o melhor do mercado, comparando com um concorrente ou com uma empresa que você conhece. Trate ele como estagiário. Então,
realmente comece ali dando pequenas capacidades e a partir do momento que você vai tendo mais confiança, você vai levando mais responsabilidades e vai deixando ele crescer. Eu acho que essa é a forma mais inteligente, principalmente para um pequeno empresário, para começar hoje um projeto de agente de IA. Vocês têm um sandbox desse para o cara testar? Temos, a gente tem um plano free no nosso site, botmaker.com. A partir dali você tem disponível todo o nosso ferramental para as primeiras 300 conversas que você terá com os seus clientes. Então, quem quiser ali, use e abuse. E também, se precisar de alguma coisa, um apoio nosso, é só levantar a mão e me pedir. Saindo daqui, a gente já vai testar. Você que começou a falar comigo, vai falar com o bot agora. Vamos testar esse Como carinha. é que vai testar, né? Até se o podcast agora, porque o formato voz para mim, a principal onda que vem agora para os próximos meses. De verdade, assim, o que tá vindo voz com IA generativa é extremamente poderoso. E aí vai ficar cada vez mais difícil a gente identificar se é um humano ou se é um agente de IA que tá ali naquela conversa. Cara, essa é uma das conversas que eu tava falando com alguns amigos. Que tipo de certificado digital a gente vai criar pra gente, em algum momento, descobrir que a voz não é sua ou que aquela imagem não é sua, porque tá ficando cada vez mais real que a gente não sabe mais daqui a pouco o que vai ser o quê. Então, esse é um bom tema para um podcast. É um bom tema. A gente pode trazer pessoal de várias certificadoras e fazer uma mesa redonda aqui e falar, cara, pra onde a gente vai? Importante e necessário. É necessário. Porque a gente vai passar nos próximos anos. É isso, Eric. Obrigado demais pela sua Eu que presença agradeço, aqui, cara. E você que gostou desse episódio, deixa seu like aqui. Testa o BotMaker. Me conta aqui nos comentários e até a próxima.